Você já parou para pensar no poder de um pequeno gesto? Na correria do dia a dia, às vezes a gente esquece como uma simples gentileza pode transformar o dia de alguém. E se eu te dissesse que numa cidade brasileira existe um frentista que não abastece carros apenas com gasolina, mas também com doses diárias de esperança? Hoje eu quero te contar a história inspiradora do seu Cláudio e do posto da boa sorte. Imagina a cena. Você está num dia normal, talvez um pouco cansado, estressado, com o trânsito, com as contas para pagar. Você para no posto de gasolina, pede para completar o tanque e quando volta para o carro, encontra um pequeno bilhete no seu para-brisa. Você pega o papel meio sem entender e lê uma mensagem simples, mas poderosa: que o seu dia seja iluminado, ou acredite, coisas boas acontecem. Como você se sentiria? Pois é exatamente isso que o seu Cláudio faz. Todos os dias, há mais de 10 anos, ele transforma seu local de trabalho em um oásis de positividade. Mas essa história não começou de um dia para o outro. Para entender o que o motiva, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Seu Cláudio trabalhou a vida inteira. Como muitos brasileiros, ele acordava cedo, enfrentava longas jornadas e sonhava com o dia em que poderia finalmente descansar. A aposentadoria por tempo de serviço parecia o prêmio final, o merecido descanso depois de décadas de dedicação. Quando esse dia finalmente chegou, ele sentiu um misto de alívio e um vazio. De repente, os dias que antes eram cheios de rotina e interação se tornaram silenciosos. O relógio parecia andar mais devagar. Ele sentia a falta do movimento, das conversas rápidas com os clientes, do sentimento de ser útil. A aposentadoria, que deveria ser um ponto final feliz, virou uma interrogação. Foi aí que ele percebeu que o trabalho, para ele, era muito mais do que apenas uma fonte de renda. Era uma conexão com o mundo, com as pessoas. Ele não queria parar de trabalhar. Ele queria ressignificar o seu trabalho. Então, ele decidiu continuar na ativa, não por necessidade financeira, mas por um propósito. Ele voltou para o posto de gasolina, o lugar que conhecia tão bem. Só que, dessa vez, ele queria fazer algo diferente. Ele via nos rostos dos motoristas as mesmas preocupações que ele já teve. O cansaço, a pressa, a ansiedade. E se ele pudesse oferecer algo a mais do que apenas um serviço? A ideia surgiu de forma simples e genuína. Ele começou a escrever pequenas frases de otimismo em pedaços de papel. Frases que ele mesmo gostaria de ler em um dia difícil. Tenha fé, seu sorriso pode mudar o dia de alguém. A jornada é longa, mas a vista vale a pena. No começo, ele entregava os bilhetes discretamente, junto com o troco. A reação das pessoas foi imediata e surpreendente. Um sorriso tímido, um obrigado sincero, um olhar de surpresa. Aos poucos, seu Cláudio percebeu que aqueles pequenos papéis tinham um poder enorme. Eles eram pequenas sementes de gentileza plantadas no meio do caos urbano. Então ele decidiu ir além. Começou a deixar os bilhetinhos presos no limpador de para-brisa
como um presente inesperado para quem abastecia ali. O que ele não imaginava era o que estava por vir. Certo dia, um cliente regular, que já conhecia e admirava o gesto do seu Cláudio, resolveu gravar um vídeo. Ele filmou um momento em que encontrou o bilhete no seu carro e compartilhou nas redes sociais com a legenda: "No posto da boa sorte, você abastece o carro e a alma." A mágica da internet aconteceu. O vídeo viralizou de uma forma que ninguém poderia prever. Em questão de horas, milhares de pessoas estavam compartilhando a história. Comentários começaram a chover de todos os cantos. "Eu já abasteci aí. Esse senhor é um anjo", dizia um. "Precisamos de mais pessoas como o seu Cláudio no mundo", comentava outro. De repente, o posto de gasolina do bairro virou um ponto de referência. Pessoas de outras cidades começaram a desviar suas rotas só para ter a chance de abastecer com o seu Cláudio e ganhar um de seus famosos bilhetes. O lugar ganhou o apelido carinhoso que o cliente deu no vídeo: Posto da Boa Sorte. A imprensa local apareceu, reportagens foram feitas e a história daquele frentista aposentado que escolheu continuar trabalhando para espalhar gentileza tocou o coração do país. Mas o mais incrível dessa história não é a fama repentina, é o impacto real que esses gestos tiveram na vida das pessoas. Uma mulher contou em uma entrevista que estava a caminho de uma entrevista de emprego, super nervosa, e o bilhete que ela recebeu dizia: "Confie no seu potencial, você é capaz." Ela disse que aquela simples frase deu a ela a confiança que precisava. E sim, ela conseguiu o emprego. Outro relato emocionante foi de um jovem que passava por um momento muito difícil, lutando contra a tristeza e o desânimo. Ele parou para abastecer sem nem prestar atenção ao seu redor. Ao sair, viu o bilhete: "Não desista, dias melhores virão." Ele contou que, naquele momento, sentiu como se a mensagem fosse diretamente para ele. Aquelas palavras o ajudaram a buscar apoio e a encontrar forças para continuar. A história do seu Cláudio nos ensina tantas coisas. Primeiro, nos mostra que a aposentadoria não precisa ser o fim da linha. Pode ser o começo de um novo capítulo, uma oportunidade de encontrar um novo propósito, de usar a sabedoria e a experiência de vida para fazer a diferença. Ele transformou o que poderia ser um período de inatividade em uma missão de vida. Segundo, nos lembra do poder da gentileza. Em um mundo que muitas vezes parece tão individualista e apressado, um pequeno ato de carinho pode criar uma onda de positividade. O seu Cláudio não resolveu os problemas do mundo, mas ele melhorou o dia de milhares de pessoas, uma de cada vez. E essas pessoas com humor renovado provavelmente foram mais gentis com outras, criando uma corrente do bem. E, por fim, a história dele é uma prova de que não é preciso ter muito para dar muito. Com apenas papel, caneta e um coração generoso, seu Cláudio
encheu tanques de esperança. Ele nos mostra que cada um de nós, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa comunidade, tem o poder de ser uma luz na vida de alguém. Hoje, o posto da boa sorte é mais do que um lugar para abastecer. É um símbolo, um lembrete de que, mesmo nas situações mais corriqueiras, podemos encontrar e oferecer humanidade. Seu Cláudio continua lá, com o seu sorriso tranquilo e seus bolsos cheios de bilhetes, provando que a maior riqueza que podemos acumular na vida é o impacto positivo que deixamos no coração dos outros. Então, da próxima vez que você estiver se sentindo pequeno ou achando que não pode fazer a diferença, lembre-se do frentista que, com simples palavras, mudou o dia e, em alguns casos, a vida de tanta gente. Quem sabe você não se inspira e deixa um bilhete de bom dia para um colega ou oferece um elogio sincero a um estranho. A gentileza, assim como a esperança, é contagiante. Obrigado por assistir e por me acompanhar nesta história incrível. Se você também se emocionou com a atitude do seu Cláudio, deixe um comentário aqui embaixo contando o que você achou. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias inspiradoras como essa. Até a próxima!